Olá, galera do Freestyle Wi-Fi, diretamente do futuro para o presente, Emerson aqui falando. Seja bem-vindo ao nosso canal. Hoje vamos falar sobre uma notícia que tem gerado muitas discussões no mercado de games no Brasil. A possível implementação de um novo imposto em regulação para o setor. Se você é um fã de jogos ou trabalha na indústria de desenvolvimento de jogos, este vídeo é para você. Vamos explicar o que está por trás dessa medida e como ela pode afetar o mercado de jogos eletrônicos no país. Então, se você quer ficar por dentro das notícias mais recentes no mundo dos games, não deixe de acompanhar o vídeo até o final. Não se esqueça de se inscrever em nosso canal e ativar as notificações para receber todas as atualizações sobre o mundo dos games. Como é o novo imposto para os games no Brasil e como ele pode afetar o setor dos jogos? O novo imposto em regulação para o setor de games no Brasil foi proposto pelo governo federal como forma de aumentar a arrecadação de impostos. Se aprovado, a medida deve incidir sobre a venda de jogos eletrônicos, tanto físico quanto os digitais, incluindo jogos para PC, consoles e dispositivos móveis. Embora o governo alegue que impostos de jogos já é praticado em outros países e que a medida pode trazer benefícios para o setor, há muitas críticas em relação à proposta. Alguns especialistas argumentam que a regulação pode afetar o mercado de jogos eletrônicos, que tem experimentado um grande aumento de gamers significativamente nos últimos anos. Além disso, há preocupações em relação ao impacto que o novo imposto pode ter sobre jogadores e desenvolvedores de jogos no Brasil. O aumento no preço dos jogos pode desestimular a compra e afetar o consumo no setor, enquanto que a carga tributária pode ser um obstáculo para o desenvolvimento de novos jogos e empresas no país. Vamos explorar as possíveis consequências da regulação do setor de games no Brasil e como ela pode afetar os jogadores e desenvolvedores de jogos. Possíveis consequências da regulação do setor de games no Brasil. A implementação de um novo imposto para o setor de games no Brasil pode trazer diversas consequências para o mercado de jogos eletrônicos no país. Uma das principais preocupações é o impacto que a medida pode trazer sobre o consumo de jogos. Com o aumento dos preços dos jogos, muitos jogadores podem optar por não comprar, o que pode levar a uma queda nas vendas e na arrecadação de impostos. Além disso, a carga tributária pode prejudicar o desenvolvimento de novos jogos e empresas no país, o que pode afetar a competitividade do setor no mercado global. Outra consequência da regulação do setor de jogos é a possibilidade de um aumento na pirataria de jogos. Com os preços mais altos, muitos jogadores podem optar por baixar jogos ilegais, o que pode afetar a indústria de desenvolvimento de jogos e arrecadação de impostos. Além disso, a regulação do setor de jogos também pode afetar a qualidade dos jogos disponíveis no mercado. Com menos recursos para investir em desenvolvimento e produção, as empresas de jogos podem optar por lançar jogos com menor qualidade ou com menos conteúdo, o que pode afetar a satisfação dos jogadores e a confiança do setor no mercado. Diante dessas possíveis consequências,
muitos especialistas se posicionaram contra a implementação do novo imposto para o setor de games no Brasil. Como a regulação do setor de games pode afetar jogadores e desenvolvedores de jogos no Brasil. A regulação do setor de games no Brasil pode afetar diretamente tanto os jogadores quanto os desenvolvedores de jogos no país. Para os jogadores, o aumento no preço dos jogos pode ser um obstáculo para a compra de novos jogos, o que pode afetar o consumo e a arrecadação de impostos. Além disso, com a possível queda na qualidade dos jogos disponíveis no mercado, os jogadores podem se sentir desestimulados a adquirir novos jogos. Para os desenvolvedores de jogos, a regulação do setor de games pode afetar a competitividade das empresas brasileiras no mercado global. Com a carga tributária elevada, muitas empresas podem optar por se instalar em outros países com impostos mais baixos, o que pode afetar o desenvolvimento do setor no país e a geração de empregos. Além disso, a implementação do novo imposto pode desestimular o investimento em novos projetos e a inovação no setor de games no Brasil. Com menos recursos para investir em pesquisa e desenvolvimento, as empresas podem optar por lançar jogos com menor qualidade ou com menos conteúdo, o que pode afetar a satisfação dos jogadores e a confiança no setor e no mercado. Diante dessas possíveis consequências, muitos jogadores e desenvolvedores de jogos têm se mobilizado contra a regulamentação do setor de games no Brasil. Quais são as reações do mercado de games brasileiro à possibilidade do novo imposto? Desde que foi anunciada a possibilidade de um novo imposto sobre o setor de games, houve diversas reações do mercado de games brasileiro. Muitas empresas e jogadores se manifestaram contrários à medida, argumentando que ela poderia prejudicar o desenvolvimento do setor e afetar os jogadores e consumidores brasileiros. Entre as principais reações, podemos destacar as seguintes: manifestações de entidades no setor. Diversas entidades do setor de games, como a Abragames, Associação Brasileira das Empresas de Desenvolvedores de Jogos Digitais, e IGDA, International Game Developers Association, se manifestaram contra a possibilidade de um novo imposto. Em comunicados oficiais, essas entidades argumentaram que a medida poderia prejudicar, sim, a competitividade das empresas brasileiras e afetar o acesso dos jogadores aos jogos. Preocupação com a concorrência estrangeira. Outra preocupação levantada é a possibilidade de que o novo imposto afete a competitividade no mercado brasileiro em relação a empresas estrangeiras. Com o aumento de preço dos jogos e outros serviços, as empresas brasileiras poderiam enfrentar dificuldades para competir com gigantes internacionais do setor, o que poderia afetar ainda mais o desenvolvimento do mercado nacional. Por outro lado, há aqueles que defendem a implementação do novo imposto como uma medida necessária para a regulamentação do mercado de jogos no Brasil e para a geração de receita para o Estado. Esses argumentam que a medida poderia ajudar a equilibrar a carga tributária no país e a financiar investimentos em áreas importantes como saúde, educação e infraestrutura. No entanto, é importante lembrar que qualquer medida relacionada à regulamentação do setor de games no Brasil deve levar em consideração as particularidades do mercado e as necessidades dos jogadores e consumidores brasileiros.
É fundamental que haja um equilíbrio entre a geração de receita para o Estado e a promoção do desenvolvimento do setor e do acesso aos jogos e serviços para os brasileiros. Pré-venda de jogos. Alguns jogadores e empresas manifestaram preocupação em relação à pré-venda de jogos no Brasil, caso um novo imposto seja implementado. Isso porque, em muitos casos, a pré-venda é uma forma de garantir acesso antecipado aos jogos, com desconto e outros benefícios. Com a implementação de um novo imposto, esses benefícios poderiam ser reduzidos ou até removidos, afetando tanto as empresas quanto os jogadores. Queda no número de jogadores. Outra preocupação levantada por empresas e jogadores é a possibilidade de diminuir o número de jogadores e consumidores brasileiros. Isso porque, com um novo imposto, os preços dos jogos poderiam aumentar, tornando-os menos acessíveis para muitos jogadores e consumidores. Além disso, a medida poderia afetar o acesso a plataformas e serviços de jogos online, impactando a indústria como um todo. Como a indústria de jogos pode se preparar para lidar com a regulação no setor no Brasil? A indústria de jogos no Brasil pode se preparar para lidar com a regulação do setor de diversas maneiras. Uma delas é participando ativamente do debate e das discussões sobre a regulação e apresentando sugestões e propostas para a criação de políticas públicas mais adequadas ao mercado nacional. Além disso, as empresas podem investir em pesquisas e estudos sobre o mercado brasileiro de jogos, identificando as necessidades e demandas dos consumidores locais e adaptando seus produtos e serviços de acordo. Isso pode incluir, por exemplo, a produção de jogos com temas e elementos da cultura brasileira, ou a oferta de serviços de suporte e atendimento ao cliente em português. Outra forma de se preparar para a regulação do setor é investir em tecnologia e inovação, buscando desenvolver novos modelos de negócio e produtos que atendam às demandas do mercado e que sejam competitivos em relação às empresas estrangeiras. Por fim, é importante que as empresas estejam atentas às mudanças e às atualizações na legislação e nas normas relacionadas ao setor de games no Brasil, buscando se manter em compliance e evitando possíveis controles e obrigações. E assim, chegamos ao fim deste vídeo sobre a possível regulação do setor de games no Brasil. Agora, eu gostaria de saber, você acha que a criação de um novo imposto pode prejudicar o desenvolvimento da indústria de jogos no Brasil? Deixe sua opinião nos comentários abaixo. Se você gostou desse vídeo e achou as dicas úteis, não esqueça de curtir e compartilhar com seus amigos e nas redes sociais. Lembrando que sempre no final dos nossos vídeos, deixamos 2 vídeos para você clicar e continuar assistindo. Clica em um deles e te vejo em um segundinho. Obrigado por assistir e até o próximo vídeo. Como sempre, gratidão e aquele grande abraço.